Acontece na cidade. Ela ganhou do rei a condecoração e entrou pra casa do quinhão, mas enfrentou recepção hostil e descobriu que o novo que tanto procurava não estava na grandeza, mas no menor do Brasil. Te querendo, tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo navegar. Bem ouvinte da Rádio Baruch FM, uma das mais expressivas cantoras da nova cena da música brasileira, Cecília Leite, faz show de lançamento do CD Enquanto a Chuva Passa. O CD traz canções que vão do samba ao choro, da embolada ao tango, em misturas rítmicas, originais e criativas. E para falar deste show, para falar do CD, estamos em contato com a Cecília Leite. Cecília, seja bem-vinda à Rádio Baruch FM. E eu gostaria que você falasse um pouco de você, né, para que o nosso ouvinte conhecesse melhor a cantora Cecília Leite. Muito obrigada, Afrânio. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Baruch FM. E para mim, assim, é uma alegria poder trazer para São Paulo o meu lançamento do meu disco, né, Enquanto a Chuva Passa, que, enfim, é o meu segundo trabalho. E eu trabalho com música já há um bom tempo, né? O meu primeiro disco foi lançado em 2005. E agora eu lanço o segundo disco. Eu sou maranhense, né? Sou maranhense, comecei a estudar música desde pequenininha. Comecei na escola de música fazendo teoria musical, solfejo, harmonia, participava do coral da escola de música, depois do coral da escola. Depois eu fui para estudar o piano, fiz 5 anos de piano. Depois passei a estudar voz e fiz cursos de voz. Tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e tanto lírico quanto popular. E, enfim, a música sempre esteve na veia, né? Sempre um bichinho, né, que fica aqui dentro da gente, que enquanto ele não se expressa, ele não se acomoda. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje em São Paulo, lançando esse disco e mostrando para os paulistas o que a gente tem, o que a gente traz na cena musical brasileira, principalmente representando um pouco do meu estado, que é o Maranhão. Legal, Cecília. Quais foram as suas referências na música, além dessa referência do Maranhão? Quais foram as outras que você teve? Olha, o Maranhão, você sabe, é um estado que é muito rico em termos culturais, né? O Maranhão é um celeiro de ritmos impressionante, e assim como a Bahia, assim como Pernambuco, o Maranhão também é um celeiro de ritmos. Você vem músicos do mundo inteiro para o Maranhão pesquisar, né, essa coisa rítmica. Então é claro que eu trago em mim um pouco dessa influência da minha terra, né? Eu trago compositores do Maranhão, mas desde pequena as minhas influências sempre foram da música clássica. Meu pai tinha uma grande biblioteca, uma discoteca em casa de músicas clássicas. Ele gostava muito de ouvir ópera, enfim, os grandes clássicos mesmo. Tanto que desde pequenininha eu escuto música clássica desde o berço. Então acho que foi muito bom para me enriquecer em termos de melodia, né, que hoje eu componho. E acho que essas melodias vêm muito desse meu HD de músicas clássicas da minha infância. E depois eu entrei também para dança clássica, né? Então mais música clássica também. E aí a minha paixão pela MPB foi surgindo durante a minha infância, assim, tipo 10 anos. Meu pai foi diretor de uma rádio pública no Maranhão também. Então ele ganhava muito vinil, eu me lembro que eu era pequenininha, a gente recebia aqueles vinis coloridos e tal. Eu ficava feliz da vida. Então na época a gente recebia desde Calbi Peixoto, Ângela Maria e tal, aos tropicalistas, né? Aí vinha Caetano, Gal, Secos e Molhados, Ney Matogrosso. Então era uma festa. Eu via aqueles vinis e eu ficava encantada com as cores dos vinis, né? E pela musicalidade. E depois, a partir dos 14 anos, eu mergulhei num processo de pesquisa da música popular brasileira. Eu sempre fui muito curiosa nesse sentido, e a partir daí eu mergulhei mesmo, eu me apaixonei quando eu descobri Tom Jobim, Chico Buarque, né, quando eu descobri Edu Lobo, e aí que tinham, claro, tem, por exemplo, o Edu, eu acho o Edu e o Tom Jobim, inclusive, né, que está comemorando os 90 anos do Tom Jobim agora, ele tem essa coisa do beber da fonte clássica, né, então produzem obras em termos de melodia e harmonia riquíssimas. Então eu me identifiquei plenamente e saí procurando, entrei pelo samba,
fui no samba brasileiro, bebi da fonte do samba brasileiro de raiz. E aí, a partir daí, eu costumo dizer que eu fui memorizando um monte de canções. Assim, quando eu vi, eu já sabia mais de, sei lá, 800, 900, 1000 canções na cabeça, assim, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de decorar, de memorizar. Então, quando eu via quanto mais música eu aprendia, mais eu queria aprender. Então, eu enchi o meu HD interno, né, de coisas boas, e a partir daí eu acho que eu nunca mais abandonei a música popular brasileira. Eu sou uma aficionada e uma apaixonada pela boa música brasileira que nós sabemos produzir. Eu sei que me disseram por aí, e foi pessoa séria quem falou. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Bem, e agora falando sobre o CD Enquanto a Chuva Passa, né, que gerou esse show que você vai estar aqui no Teatro Augusto, aqui em São Paulo, me fala sobre os CDs, a produção, como é que surgiu a ideia. O CD ele foi todo produzido no Rio pelo Luiz Coimbra, que é o violoncelista, que é o diretor musical e produtor musical do disco. Eu tive a honra de trabalhar com grandes músicos da cena brasileira, como Marcos Suzano, percussionista, Edu Neves, Luiz Felipe de Lima, Marcos Nimiriker, que é da Orquestra Sinfônica de Niterói. Então a gente fez um disco onde cada músico fazia 2 arranjos dirigidos pelo Luiz. Então o resultado do disco ficou muito bonito, muito coeso. A gente gravou ele todo ao vivo no Estúdio Vision do Rio, que é bem grande. Então, para guardar essa organicidade, né, porque eu acho que eu sou uma cantora que gosta muito de palco, eu gosto muito do orgânico, do vivo, da troca de emoção com a plateia. E quando a gente vai para o estúdio, geralmente fica isolado, né, aquela coisa fria, que você vai gravar para sempre. Então fica aquela tensão, eu não acho muito bacana. Então a gente fez o esquema de vivo, todo mundo fez junto. Então sai muito mais verdadeiro, né, muito mais cheio de emoção o disco. Então, assim, ele tem uma variedade, assim como no primeiro disco meu, ele tem uma variedade de ritmos também, eu trago um pouquinho dessa coisa rítmica, e eu gosto muito das misturas, de você juntar algo que vem com um traço clássico, eu acho que o violoncelo traz isso, né, com uma roupagem, vestir o popular numa roupagem mais clássica, mais refinada, mais elegante. Então eu tenho isso no meu disco, mas ao mesmo tempo ele é um disco despretensioso, ele é um disco muito simples e é um disco que eu digo que tem alma subjetiva, porque diferente do primeiro disco, que eu fiz uma coisa mais versátil para mostrar o que eu poderia mostrar em termos de interpretação, nesse segundo disco eu trouxe uma coisa mais coesa, uma coisa mais conceitual, né? Eu trabalhei a água como elemento central, a água no sentido figurado como um elemento da simbologia que significa o feminino, né? Na simbologia dos 4 elementos, o elemento água significa o feminino, a flexibilidade, o nosso lado que acolhe, o nosso lado que compreende, o nosso lado que ama. Então é o disco que traz isso, fala sobre amor, sobre subjetividades, sobre os nossos relacionamentos, enfim. Então é um disco que eu digo que vem costurado pela água, ele vem tecido pela água, por isso que eu trago também a água na capa, na questão gráfica, eu trago as fotos, e inclusive no show ele também tem essa versão que ele foi sempre costurado pelo elemento água. Então fica uma coisa bem, bem bonita, bem romântica e ao mesmo tempo clássica, refinada, é bem bacana, é bem bonito. Realmente é bem bonito, eu estou vendo aqui a capa do CD e ficou muito bonita mesmo, ficou linda mesmo. Muito obrigada, foi feita uma foto feita pelo fotógrafo maranhense Ayrton Vale e o designer Cláudio Lima também do Maranhão, e a gente fez um trabalho assim, sempre com água, né, você vê que eu estou aí dentro de uma coisa meio piscina, meio mar, e achei bem bacana também.
Ô Cecília, agora falando do show, né? Falando especificamente do show que você vai estar se apresentando aqui no Teatro Augusta, aqui na cidade de São Paulo. Esse show vai ser só do CD? Qual vai ser o repertório do show? Quem te acompanha no show? Me fala desse espetáculo. Isso, é uma alegria que assim, muito grande trazer esse show para São Paulo. É o show da turnê de lançamento do disco, né? Eu comecei no Maranhão, eu fiz São Luís, depois eu fiz Brasília, Rio, e estou trazendo para São Paulo. E o show vem completo, são 7 instrumentistas, vem músicos do Maranhão e do Rio, vem o Luiz Coimbra, que é o diretor musical, né, do espetáculo. Ele vem com seu violoncelo lindo e também vai fazer participação especial comigo. A gente vai cantar uma música em dueto, que é uma das faixas do disco, que é a Tem Dó, que foi feita pelo Zé Cabaleiro, e eu tive a honra de gravar essa música inédita, que foi um presente do Zeca para mim. E a gente vai trazer os músicos também do Maranhão, vem 2 percussionistas maravilhosos do Maranhão, o Dark Wilson e o Marquinhos Alves. E a gente vai fazer um espetáculo que tem um cenário muito bacana, com projeções. O cenário é feito em material reciclável, mas também tem uns cristais para representar a chuva, né? Porque eu falo, o nome do disco é Enquanto a Chuva Passa, e as pessoas, por que Enquanto a Chuva Passa e tal? Eu falo assim, Enquanto a Chuva Passa é aquele período que todo mundo já passou, sabe? Que às vezes chove dentro da gente, que dói, que chora, mas a gente sabe que vai passar um dia, né? Vai passar, e quando passar, o que fica? Fica dentro da gente a terra fértil, com maior capacidade que a gente tem de compreender a vida e as pessoas e amar também, né? Então eu acho que isso significa Enquanto a Chuva Passa. E esse show, ele traz muito disso. E não só as músicas do disco que eu vou trazer, mas músicas que dialogam com esse disco. Assim, do meu repertório de outros shows. Eu trago Chico Buarque, eu trago Alceu Valença, eu trago Milton Nascimento, que mais vem o Vinícius com Baden Powell, eu tenho, enfim, são músicos, são compositores do grande time da música popular brasileira, e também as músicas, claro, do disco Enquanto a Chuva Passa, que eu tenho de compositores do Maranhão, né? Eu tenho o Zé Cabaleiro, que é maranhense, eu tenho o Bruno Batista, que é um compositor que eu gosto muito, que, enfim, está morando agora em São Paulo, mas também é do Maranhão. Eu tenho Ferreira Goulart e Zé Chagas, que são 2 poetas também do Maranhão, que eu homenageio nesse disco. E tenho a minha faixa Enquanto a Chuva Passa, que também é maranhense. Então eu trago um pouquinho do Maranhão, mas o Maranhão vestido de roupa universal, né, de roupagem universal. É para mostrar que, assim, que a música brasileira, ela é brasileira, né? Ela pode não ser regional apenas. Ela é brasileira, ela pode ser mundial. Então, é a proposta que eu trago com esse show. É um show que tem o objetivo e talvez a função de tocar a alma, sabe? Tipo assim, a água também tem a função de purificar, né? Mas então, se a boa música que vem com essa água costurada, se ela não purifica, com certeza ela lava a alma. Então, a gente quer que as pessoas saiam do teatro com a alma lavada, com música boa. Que bacana, Cecília. O seu dorso de garça, zazenzais, orar eu orei, como quem rezasse ao Deus dará, dei de assoviar canções de amor em dó maior. E agora, pra onde é que eu vou? Ora, levar a minha dor. Tem dó, meu coração diz não vá, não vá. Fui feliz ou me fiz, sei lá, pra não ver a dor que me dá. Tem dó, meu coração diz não vá, não vá. Fui feliz ou me fiz, sei lá, pra não ver a dor que me dá. Tem dó. Bem, e para essa produção toda, né,
Vocês têm algum apoio cultural? Gostaria que você falasse nesse sentido também. Pois é, então é muito bom para o artista, que é um artista independente, como é o meu caso, ter tanto canais de expressão quanto, por exemplo, a Rádio Baruch FM, que possibilita ao artista independente e a música brasileira de qualidade uma janela de visibilidade muito interessante. As leis de incentivo também são muito importantes, então eu conto com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Maranhão, que através da SEMAR, que é a nossa a nossa empresa de energia do Maranhão, né? Através da SEMAR, os artistas do Maranhão estão tendo hoje a possibilidade de trazer para o Brasil um pouquinho da nossa arte, da nossa cultura. Então a gente sabe que arte de qualidade é muito caro, né? Tudo que a gente vai fazer é um investimento altíssimo, e que com o apoio dessas leis de incentivo à cultura, os artistas e o público têm a ganhar. Então eu agradeço sempre a SEMAR, né, que no caso está patrocinando essa minha turnê, e também o governo do Maranhão pela lei de incentivo à cultura. Cecília, você é considerada uma das cantoras da nova cena da música brasileira, né, das mais expressivas. Eu gostaria que você falasse como é que você está vendo o cenário musical da nova MPB e também a questão da produção cultural no Maranhão. Pois é muito bom poder fazer parte da cena brasileira, né, de música, porque eu acho que o Brasil é um país de rica produção cultural, rica e intensa produção cultural em todos os rincões do Brasil. A gente encontra gente muito boa, produzindo coisa de qualidade, e como eu falei, é uma pena que a gente não tenha essas janelas de visibilidade mais frequentemente, para que a população brasileira conheça, né? Porque ninguém consegue gostar do que não escuta, do que não conhece. E aí essas pessoas que produzem muita coisa ficam, por vezes, restritas aos seus cenários, né, das suas regiões. Então, no Maranhão, por exemplo, a gente é um celeiro de grandes compositores, grandes poetas. O São Luís era conhecida como Atenas brasileira, né? Porque lá nasceu Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, enfim, a gente teve o Ferreira Goulart da Academia, então o Josué Montello, enfim. Então o Maranhão tem essa tradição tanto de letra, né? De letras em si, de produção literária, quanto também rítmica, de músicas, de cultura, de manifestações culturais folclóricas. Então tudo isso faz com que o nosso cenário musical seja muito privilegiado, é um cenário rico de grandes compositores e que, na minha opinião, deveriam ter mais visibilidade nacional para que essa produção cultural pudesse ser escoada, né, para o país, assim, para que todo mundo tivesse acesso a essa produção e não ficassem só as pessoas restritas às suas regiões, porque eu acho que a riqueza é sempre nacional, né, do nosso país. Então, acho que todo mundo tem que ter direito a essa cultura, né, a essa riqueza. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar trazendo para São Paulo um pouquinho disso, dentro da minha linguagem, né, que é uma linguagem trazendo um pouco das minhas influências, porque eu também sou do Maranhão, mas eu já morei em vários lugares, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, eu sou uma pessoa mais cosmopolita, então a minha música é menos regional que nacional, mas eu sempre procuro manter as minhas raízes e trazendo, na medida do possível, a minha influência, que fica bem nítida nas músicas que eu produzo e que eu gosto de cantar. De todas as maneiras que há de amar, nós já nos amamos com todas as palavras feitas pra sangrar, já nos cortamos. Agora já passa da hora, tá lindo lá fora, larga minha mão, solta as unhas do meu coração, que ele está apressado e desanda a bater desvairado quando entra o verão. Quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, Cecília, conhecer também o CD Enquanto a Chuva Passa, quais são os canais de interação que você tem com o público, onde que a gente encontra o CD? Pois eu sou distribuída, meu CD é distribuído desde o primeiro pela Trattori, né, a Trattori São Paulo, que é uma distribuidora bem bacana aqui do Sul, e que eu tenho a minha página também, cecilialeite.com,
e a partir de lá todo mundo pode acessar os meus canais, YouTube, as plataformas, né, as plataformas de streaming, né, que você consegue baixar, como Deezer, Google Play, enfim, tem todos os canais, e a gente pode, o disco ele está à venda tanto online, pela Trattori, quanto via o meu site. Você linka no site, você pode ter acesso para ouvir as músicas, né, nos meus canais, e tanto o primeiro quanto o segundo disco estão disponíveis. E o site está bem bonitinho, bem feito e fácil das pessoas acessarem o material, as músicas, podem baixar também, enfim, tem músicas disponíveis para baixar, tem outras que você baixa pela Trattori, e tem também os canais do YouTube, né, quem quiser visitar é só Cecília Leite, inclusive no canal do YouTube tem um vídeo muito bacana que se chama Arrastada, que é uma das músicas do CD e que eu fiz um vídeo gravado no Maranhão, com o cineasta Arturo Saboia, que ele é maranhense também, mas foi premiado em Gramado, e o vídeo é bem bonito, ele é bem elegante, mas traz um pouco das paisagens também do Maranhão. Bem, Cecília, quero agradecer muito a sua presença aqui na Rádio Baruch FM, seja sempre bem-vinda, e eu gostaria agora que você deixasse suas considerações finais, fizesse um convite aos ouvintes da Rádio Baruch FM para irem ao Teatro Augusta, assistir esse espetáculo, assistir esse show que você vai estar se apresentando agora na terça-feira, dia 24, e para encerrar essa nossa entrevista, também queria que você deixasse uma música, né, para a gente encerrar esse nosso bate-papo que foi muito agradável. O prazer foi meu, Afrânio, conversar com vocês aí da Rádio Baruch FM. Um beijo a todos os ouvintes da Rádio Baruch FM. E eu quero convidar todos vocês para terça-feira, agora dia 24, às 9 da noite, no Teatro Augusta, que fica na Rua Augusta 943, para assistirem ao show Enquanto a Chuva Passa, que eu espero que não chova, mas se chover a gente vai estar lá dentro com muito amor, então a gente fica esperando a chuva passar, enquanto a chuva passa a gente fica escutando música boa, então vai ser terça-feira às 21 horas no Teatro Augusta, a entrada é franca, mediante a doação de um livro infantil ou infanto-juvenil na bilheteria do teatro, e então assim, vai ser um show muito bem produzido, feito com muito carinho, feito com muito cuidado, com muito esmero, e mostrando um pouco, né, da nossa boa música brasileira para quem tem bons ouvidos e o coração aberto para escutar. Então, um grande beijo a todos vocês da Rádio Baruch FM, um beijo a Afrânio, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com vocês. E eu acho que a gente pode ficar para encerrar com a música Enquanto a Chuva Passa, que é uma composição minha e que eu vou apresentar no show de terça-feira. Muito obrigado, Cecília. Sucesso para você. E estamos aqui sempre de portas abertas e esse espaço alternativo para divulgar e incentivar a nossa cultura. Muito obrigada, parabéns e sucesso para vocês da Rádio Baruch FM. Enquanto me esqueço de ti, a chuva cai pela janela, sinto som, silêncio e saudade na leve brisa da tarde. Enquanto te esqueces de mim, a vida passa sem passarinhos, sem paisagens, sem caminhos, sem luar, sem qualquer razão. Enquanto me esqueço de ti, lembro do amor tingindo as tardes do rio com as cores da nossa leveza, sorrisos, certezas dos meus nos teus passos. Lembro dos beijos de braços, abraços de pernas nas horas eternas. E aí enxugo a dor do momento, vem de amargo alento, e no fundo acho graça em mim. Faço um brinde ao amor, não o que se calou, mas o que canta enquanto a chuva passa.
esqueço de ti, o tempo escorre sem alegrias. Vejo vãos vazios, vaidades nos corações da cidade. Enquanto te esqueces de mim, são teus poemas necessários. Que países, que cenários adormecem tua dor. Enquanto me esqueço de ti, lembro do amor tingindo as tardes do rio com as cores da nossa leveza. Sorrisos, certezas dos meus nos teus passos. Lembro dos beijos de braços, abraços de pernas nas horas eternas. E aí enxugo a dor do momento, vem de amar o alento, e no fundo acho graça em mim. Faço um brinde ao amor, não o que se calou, mas o que canta. O show de lançamento do CD Enquanto a Chuva Passa, da cantora Cecília Leite, acontece no Teatro Augusta, que fica na Rua Augusta 943, no bairro de Cerqueira César, aqui na cidade de São Paulo, no dia 24 de janeiro, terça-feira, às 9 da noite. Para assistir ao show, troque um livro infanto-juvenil por um ingresso diretamente na bilheteria do teatro. Acontece na cidade.